para encerrarmos, irmãos, o verso 24 e 25, José é um servo obediente. Quando José despertou do sono, fez como o anjo lhe mandou. Tomou Maria como sua legítima esposa, sem nenhum questionamento. Por mais difícil do ponto de vista humano que tenha sido, José obedeceu a tudo o que Deus tinha ordenado. Mas também o texto é bíblico, deixa claro em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 25, que José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz. Mais uma vez, o autor bíblico se preocupa e diz, olha, José não encostou um dedo em Maria antes dela engravidar e durante a sua gravidez. E por causa dessa palavra enquanto, nós depreendemos que também, após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram relações e viveram normalmente como marido e como mulher. Jesus foi um homem cheio de irmãos. A Igreja Católica Apostólica Romana vai dizer que não, que Maria é eternamente virgem. Mas os textos bíblicos, esse, inclusive, aponta em outra direção. Vamos ler Marcos, capítulo 3, a partir do versículo de número 31. Marcos 3, a partir do versículo de número 31. Que diz assim, Marcos 3, 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhe respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão e é minha irmã. Ou seja, o texto bíblico declara claramente que Jesus teve muitos irmãos. Em João capítulo 7, versículo 3 a 5 também, Jesus estava pregando, estava curando, e provavelmente era o tempo de festas, onde em Israel juntava muita gente ali em Jerusalém. E Jesus estava afastado, fazendo milagres e pregando o evangelho. E os seus irmãos dizem, por que você, Jesus, não vai se amostrar onde tem gente? Aqui não tem ninguém. Você deveria fazer isso onde tem muita gente. Quem quer ser conhecido, faz as coisas para o povo ver. Eu estou aqui parafraseando, evidentemente. Mas é isso que acontece. Mateus 13, 55 e 56 também deixa claro que Jesus teve irmãos, e muitos irmãos. Não faz sentido Maria andar com um monte de sobrinhos, como diz a Igreja Católica, para cima e para baixo, atrás de Jesus. O texto não aponta nessa direção. E para terminarmos, aqui aprendemos mais um princípio a respeito de José. Por mais que seja difícil, irmãos, devemos obedecer a Deus em qualquer circunstância. Não há desculpa para desobedecermos a Deus. Não há nenhuma desculpa para desobedecermos a Deus. Mais uma vez, eu cito o texto ao qual nós meditamos de primeira mão, Mateus 15, 8 e 9. Não devemos honrar o Senhor só de lábios, mas devemos honrar de coração. Será que temos obedecido a Deus sem reservas? Olha, quando nós desobedecemos, acima de tudo, nós não estamos desobedecendo ao nosso pastor e à nossa igreja. Nós estamos desobedecendo a esse, que nasceu da Virgem, que viveu uma vida santa, que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia,
foi assunto ao céu e um dia voltará. Nós estamos desobedecendo em primeira mão a Ele. Quem pensa que está desobedecendo a pastor e a igreja, provavelmente também está enganado. Porque está desobedecendo às vezes a igreja, ao pastor, à liderança, mas em primeira mão está desobedecendo àquele que ele disse que salvou ele. Por isso, nós devemos obedecer como José. Se ponha no lugar de José. Devemos obedecer sem reservas. Sétimo, o texto é claro em dizer que José não teve relações sexuais com Maria, o que torna o evento milagroso. Por mais que os teólogos liberais digam que isso não aconteceu. Muitos teólogos que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, muitos teólogos que não acreditam na transcendência, que não acreditam em vida após a morte, também tem uns teólogos que não acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Infelizmente tem. E eles procuram artifícios por meio dos textos bíblicos para tentar mostrar isso. Mas o texto é claro em dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Oitavo, o texto também diz, contudo, não a conheceu. Enquanto José não teve relações com Maria antes da gravidez de Jesus, nem durante a gestação, mas depois José teve. Enquanto os teólogos liberais estão dizendo que Maria e José foi quem geraram Jesus, a Igreja Católica, por outro lado, vai para outro extremo e diz que José e Maria nunca tiveram relações. E por isso, Maria é virgem perpetuamente. É um erro, porque o texto é claro em mostrar que enquanto ele não conheceu, enquanto ela estava grávida. Nono e por fim, e eu diria que o mais importante, Jesus é uma só pessoa, mas tem duas naturezas, a humana e a divina. Elas não se misturam e nem se separam. Por isso que Jesus pode nos representar diante de Deus, pois ele é homem. Quem pecou foi Adão. Quem pecou foi um homem. Nós somos homens, seres humanos. Só um ser humano poderia representar a humanidade diante de Deus. E é por isso que Jesus tem esse poder. Jesus, sendo homem, tem poder de nos representar diante de Deus. E pode ser o nosso substituto. Por outro lado, Jesus tem uma natureza divina. O que acontece? Que o seu sacrifício, por causa de sua natureza divina, ele é perfeito e ele é perene, ou seja, ele é eterno. Por isso nós podemos ser salvos aqui e no céu continuaremos eternamente salvos. Porque o que Jesus fez é de valor eterno. Porque ele é Deus e suas ações têm valores eternos. É por isso que ele pode nos substituir de forma perfeita e satisfatória. E é por isso que nós podemos ser salvos. E é por isso que nós podemos acreditar aqui. Como disse o anjo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.